Gazeta Esportiva aterrissou. Boa noite, boa semana para vocês, casa. No Clássico Paulista do final de semana, o Palmeiras mostrou que no Allianz Parque vai ser difícil arrancar pontos da equipe de Marcelo Oliveira. A estreia era do novo camisa 10, Lucas Barrios, que entrou na etapa final. Mas quem roubou a cena foi o atual titular Leandro Pereira, ou Leandro Banana, que marcou um belo gol no Santos e manteve o Verdão na cola dos líderes. Veja na reportagem de Fernando Gavini. A multidão alviverde se aglomera do lado de fora do Allianz Parque, pouco antes do jogo entre Palmeiras e Santos. Enquanto a maioria procura entrar rápido para segurar seu lugar no estádio, esse aí não parece preocupado e saboreia tranquilamente o seu charuto. Dá uma relaxada antes, vem um pouco antes, mas o mais gostoso aqui é essa arena nova. Já vim várias vezes, é muito gostoso assistir o jogo aqui. Quem costuma vir ao estádio quer sempre que possível repetir a sensação de estar na nova Casa do Verdão. Quem nunca veio tem a curiosidade de saber como é. Pai e filho, por exemplo, vieram de Goiás para assistir pela primeira vez um jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Eu e meu filho, nós estamos passando aqui esse dia porque nós moramos em Goiás. E viemos encontrar os amigos justamente para poder vir aqui aproveitar, junto com o primo Matheus, estamos aí aproveitando o dia de hoje. Já tinha vindo aqui na Arena do Palmeiras? É a primeira vez. E aí, qual que é a sensação? Você está chegando aqui pertinho, vendo esse estádio bonito aí? Muito legal, é uma emoção muito forte, né? Não foram os únicos que vieram de longe para acompanhar o duelo. Wagner viajou de Maceió a São Paulo para prestigiar o Verdão. Realmente, poucas vezes eu até aqui em São Paulo me vi alguns jogos, mas realmente são poucas vezes. Quer dizer, então quando você vem, o time ganha, você é pé quente. Pé quente, com certeza. Mas no meio de tanta gente, poucos eram tão animados quanto a turma que veio de carro lá de Sergipe. Quantos quilômetros para chegar aqui? 2.340. Você veio como? Eu vim de Hilux, no meu carro. Fudido. Torcer pro Corinthians é uma coisa, torcer pro São Paulo é outra, torcer pro Santos é outra. Mas Palmeiras ninguém torce, Palmeiras a gente ama. Personagens como estes ajudaram o Allianz Parque mais uma vez a ficar lotado. Do mesmo jeito que aconteceu na última vez que as duas equipes se enfrentaram na final do Campeonato Paulista. Em seu estádio, o Palmeiras venceu, mas acabou perdendo o título na Vila Belmiro. 2 meses e meio depois, muita coisa mudou. O Verdão está mais forte. Nós estamos vivendo um momento de retomada do Palmeiras ascendendo novamente e também na torcida. Tenho certeza que o resultado hoje vai ser bem positivo. Mais forte e ainda mais reforçado. A camisa 8 do Paraguai começou a fazer parte do uniforme da torcida do Palmeiras depois da contratação de Lucas Barrios. Dentre todos, a maior contratação do ano. O novo camisa 10 estreou no segundo tempo. Jogou os últimos 20 minutos, mas quem brilhou foi exatamente o jogador que foi substituído por Barrios, Leandro Pereira, que marcou o gol da vitória por 1-0. Bom saber que mesmo aquele que está jogando olha para o banco e vê que tem grandes jogadores ali esperando seu momento, assim como eu esperei também, né? Mas a gente que está jogando, a gente tem que dar um algo a mais ali, porque se bobear, a gente vai para o banco. Estou aqui para somar e ajudar a ganharmos na arena. O importante é isso, pois trabalhamos forte na semana e no fim de semana estamos todos juntos, unidos, para fazer o Palmeiras subir na classificação e chegar ao primeiro lugar. É melhor você ter mais atacantes de boa qualidade, né, do que você ter carência na posição. Nós podemos fazer opção tanto pelo Leandro quanto pelo Barrios. Sabemos que o Cristaldo sempre que entra muito bem, né? E ainda tem o Alexandre que está voltando. Foi a 8ª partida de Marcelo Oliveira no comando do Palmeiras. Depois de perder na estreia para o Grêmio, ele acumula 7 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 1 empate neste período. Resultados que fizeram o Verdão subir na tabela e entrar na briga pelo título. Já estamos ali a 4 pontos, parece, do primeiro e 2 para entrar no G4. Quer dizer, está muito embolado. Campeonato extremamente difícil. Temos que fazer de cada jogo realmente uma final, uma decisão. Um cara que tem nos ajudado muito. A gente tem uma ascensão muito grande com ele, né? Espero que ele continue aí nos ajudando do jeito que ele está, para que a gente suba mais ainda na tabela.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, foi uma vitória importante do Palmeiras, não se discute, realmente jogou melhor que o Santos, mas foi um jogo muito aquém daquilo que se espera de um clássico como Palmeiras e Santos. O Santos que tem uns jogadores leves, jogadores ofensivos, tal, mas pouco conseguiu criar. Não se pode dizer que o Santos deixou de lutar. Pelo que jogou ontem, realmente não merece estar na zona do rebaixamento. Mas, sabe, tem qualidade, mas falta punch mesmo, falta competitividade. E o Palmeiras é um time, nesse sentido, mais bem montado, tem uma força de marcação quando sem a posse de bola, uma disciplina tática que é fruto do trabalho do Marcelo Oliveira, deve fazer uma bela campanha, deve brigar por Libertadores, tem tudo para isso, por acaso está bem perto ali do G4, ainda não está no G4, mas não vai tardar, talvez 2, 3 rodadas o Palmeiras se fixe ali no G4 e provavelmente não vai mais sair de lá. Agora, o Santos é que preocupa, né, Flávio, na zona do rebaixamento. Ainda assim, apesar de todos os elogios que eu fiz aí ao Palmeiras, o Santos foi um jogo muito fraco. Tivemos aí esse gol que foi um golaço, mas erros de passe, muita ligação direta, sabe? A defesa lançando lá na frente, a bola assim ser trabalhada no meio. Às vezes os jogadores não conseguem trocar mais do que 3, 4 passes certos. É uma coisa absurda que deixa realmente o jogo muito feio. Boa noite. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigo do Gazeta Esportiva. O Palmeiras segue a sua rotina de vitórias, o Santos segue na zona de rebaixamento, mas sinalizou, como você já disse, uma melhoria. Não creio que o Santos caia, não, mas ele caiu na real, né? O time dele é um time médio, um time para brigar, para ficar do 10º para baixo, e o Palmeiras seguramente do 10º para cima. Agora, esse 10º para cima pode ser primeiro, como o 10º para baixo pode ser rebaixamento. Não creio que o Palmeiras brigue diretamente pelo título. Libertadores é um sonho que ele pode ter. E o Santos também não creio que caia. Mas, de repente, o Palmeiras, ele não é pior que... o Atlético está jogando melhor, mas acabou perdendo o Corinthians. O Corinthians tem alguns momentos melhores. No geral, o Palmeiras está subindo muito. É um time com melhor sinalização positiva nos últimos jogos, né? Então, aguardemos. Mas, realmente, o jogo poderia ter sido melhor. E dá um parabéns aí para o Leandro Almeida, o zagueiro do Palmeiras, que entrou numa dividida com o volante do Santos, o Thiago Maia. Não sei se vocês chegaram a ver o lance, machucou o pescoço do Thiago, ele teve que ir para o hospital. E o zagueiro palmeirense ligou para o colega, né, do outro time à noite, por causa dessa pancada que ele sofreu no pescoço, conversou com ele, pediu desculpas, falou foi um lance sem nenhuma intenção, foi um lance de jogo, e foi super elogiado pelos internautas pela atitude que teve. Então, bacana, né? Foi... Sim. Tudo de bom aí, tá tudo bem. O Thiago também tá bem. Olha, o São Paulo foi a Recife, se deu mal. Gente, o que está acontecendo com o São Paulo? Além de perder do Sport por 2-0, o tricolor terminou a partida com o Ganso e o Luiz Fabiano e o técnico Juan Carlos Osório expulsos. Todo mundo quase perdeu por WO. O destaque positivo ficou por conta dos 41.994 pagantes que proporcionaram um novo recorde de público da Arena Pernambuco. Veja os gols. Na Arena Pernambuco, o Sport abriu o placar contra o São Paulo ainda no primeiro tempo. Elber aproveitou a falha de marcação tricolor e fez 1-0 para o rubro-negro. Já no finalzinho do jogo, após boa jogada de André, Ferrugem sozinho definiu. Final, Sport 2, São Paulo 0. Perdimos ante um bom time, em um extraordinário estádio e... a trabalhar e a seguir melhorando. Nervoso demais o São Paulo? Por quê? Possivelmente. Há muita emoção, mas que controle é algo que temos que melhorar, o controle emocional. Flávio, sei bem, porque convivo aqui com você, de como você vê com bons olhos a chegada do Osório. Assim como eu. Mas, sinceramente, eu acho que ele se sente enganado. Porque ele veio para cá para disputar um título e aí encontra um elenco rachado, né, lá com seus problemas de disciplina, salários atrasados, perda de jogadores, uma realidade do futebol brasileiro totalmente diferente que é da Colômbia. Pasmem, na Colômbia o futebol é muito mais organizado do que aqui. Então, não vou ficar nem um pouco surpreso se daqui a um tempo, antes mesmo do término do contrato dele, o próprio Osório não toma a iniciativa de bye-bye Brasil.
Há uma maneira, o São Paulo, a direção de São Paulo, tomar a dianteira e começar a pegar em cima dos caras. Tipo assim, teve uma ótima oportunidade de se livrar do mico chamado Paulo Henrique Ganso. Os maiores micos da história do futebol. Quis. Um horror, um horror. Nossa, uma contratação errada, cara. Um jogador que não tem o menor respeito pelo coletivo, mascarado, se acha o máximo. Desde o tempo do Santos era assim. Lembra aquele jogo com o Dorival Júnior, com o Santo André? O Luiz Fabiano, ele peca, o Luiz sempre foi, hoje ele se igualou ao recorde, essa expulsão, ao recorde do Serginho Chulapa. Mas o Serginho fez 600, é o maior artilheiro e é o terceiro maior artilheiro. Serginho Chulapa fez 242 gols, o Luiz Fabiano fez 205 gols, mas ambos têm o mesmo número de cartões vermelhos, 16 mais cartões quase 500 gols pelo São Paulo. E esse Ganso é um mico. O Fabiano às vezes peca pelo, sabe, ele vai, ontem por exemplo, ele voltou para marcar e fez falta. Claro que tem que chegar e chamar. Agora esse Ganso, mas é uma bela oportunidade de se livrar. O Fabiano teve uma proposta desse, saiu, o Ganso cavou a expulsão. Estou achando estranhas as atuações do Michel Bastos, depois daquele chilique que ele teve, com razão, que estava reclamando de salários atrasados. Parece que não sabe. Mas chega uma hora assim, ou São Paulo marca um dia e paga todos os salários, às vezes assim, quem não topa jogar na situação que está, dá um tempo. E as ausências do Ganso e do Luiz Fabiano domingo contra o Cruzeiro são grandes desfalques para o Cruzeiro. Porque é uma delícia jogar com o São Paulo com esses dois jogadores. É que o São Paulo... Porque eles não fazem nada. Então, um grande desfalque para o Cruzeiro. O São Paulo deve melhorar no final de semana, sem os dois. A informação que corre, Flávio... Olha, o Osório, coitado, está perdendo a cabeça. A informação que corre é que o São Paulo está devendo para esses jogadores e aí até pretendia negociá-los, desde que eles perdoassem a dívida. Aí também é uma proposta ridícula. Eu concordo. São Paulo também está achando... Olha, para quem... Eu fico muito à vontade, porque eu já elogiei tanto a estrutura do São Paulo, a maneira de gestão, sabe? E o São Paulo, aí eu vou recordar uma coisa que eu não sei se você concorda comigo. Eu me lembro do Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo, no auge da sua arrogância, dizendo que o Palmeiras tinha se apequenado. Mas, na verdade... E agora, hein? A realidade mostra o contrário. A gente vê um Palmeiras aí moderno e um São Paulo apequenado. Um São Paulo cada vez menor por conta de uma gestão desastrosa. Se falava tanto do Juvenal Juvencio... Não, é a mesma coisa. Pois é, mas também não fica atrás não. Mas tem muita coisa ainda, muita tranqueira que veio do Juvenal. Está na hora já de mudar, de melhorar, mas muita coisa veio. Não dá para ir. O Juvenal foi um horror para o São Paulo, uma tragédia. O Osório é sem dúvida, um piloto de Fórmula 1. Por enquanto, ele está dirigindo um Lada. Não adianta você trazer um piloto de Fórmula 1 para dirigir um Lada. Lada? Um Lada. É Lada. Nem sei qual que é esse carro. É aquele carro russo que não sei, sabe? Aquela tranqueira de carro. Deve ser grande. Então, essas coisas, sabe? Não adianta. O piloto de Fórmula 1 tem que dirigir um carro Fórmula 1. E venderam ao Osório que São Paulo era um Fórmula 1, como sempre foi. Não é. Então, isso que você falou dele, de repente... Mas com o Milton Cruz estava indo bem, hein? Se tivesse o Milton Cruz lá, será que não estava indo bem? Mas, coitado do Milton Cruz, ele também é uma Fórmula 1 dirigindo um Lada. Mas está vindo bem o São Paulo. O elenco é muito ruim, o elenco é ruim e metido, e narizinho empinado. Isso agora, esse Ganso está na hora de se livrar disso, né? Paga para ele, não dá, cara, não dá. Ele acha que joga, tem um monte de gente que acha que ele joga, puxa o saco dele e ele é um peso morto. É terrível que ele atrapalhe o São Paulo e só pensa nele. É um horror. Só para dizer que o árbitro relatou na súmula as ofensas que o Luiz Fabiano fez a ele, né? Vai tomar ali, vai se, né? E falou que ele disse que vocês estão acabando com o futebol e se o Luiz Fabiano for julgado pelo STJD, pode pegar de 4 a 6 jogos de gancho. No que o Flávio está falando, eu até compreendo o que ele está falando a respeito do Ganso. Se você pegar 30 anos atrás, o Ganso tem um perfil que funcionava bem. Não precisava correr, dava 3, 4, 5 bons passes e ponto. Então agora, o futebol moderno não é mais isso. Já falei, o Ganso tem habilidade no futebol, tem uma habilidade rara. Como um anãozinho que tem no Chico lá, que eu fui ver outro dia, com a minha netinha. E a netinha adorou, o anão tinha domínio de bola, fazendo não sei o quê. Põe o Ganso no lugar do anão, o anão no lugar do Ganso. Isso aí não resolve nada. Habilidade com bola, não quer dizer foca. Foca tem, né? Jogam. E por que a diretoria não vendeu ele? Recebeu uma proposta de 5 milhões? Eu gostaria de saber também. Porque tem gente lá que acha que ele é jogador. Tem que pagar para ele poder ir embora. Mas o mais importante, não tem a menor modéstia. É narizinho empinado. E os caras estão em volta dele dizem para ele que ele é gênio. E ele acredita. No confronto das duas melhores equipes do Brasileirão, deu Coringão. Um gol de Malcom no final do primeiro tempo garantiu a vitória do Atlético Mineiro na lotada Arena em Itaquera. Veja como foi o jogo na reportagem de Alexandre Silvestre.
Itaquerão bombando. 36 mil pessoas, recorde de público do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Grande plateia para um duelo de gigantes. Anfitrião no G4, crescendo na competição. 5 jogos de invencibilidade, defesa menos vazada. E o líder Atlético Mineiro, dono do ataque mais positivo, invicto a 7 rodadas. Um visitante encardido, competente. 4 vitórias, 1 empate e uma derrotazinha apenas fora de casa. Ansiedade nas arquibancadas, ansiedade em campo, clima de decisão. Chances para os dois lados e no finalzinho do primeiro tempo, contra-ataque mortal do Coringão. Wagner Love, Malcom e Caixa, para delírio da Fiel. Na segunda etapa, pressão do Atlético Mineiro, bola na trave, sufoco até os 90 e tantos minutos. E alívio em Itaquera. A melhor defesa do campeonato superou o melhor ataque. A gente não tem que lamentar nada, a gente lamenta sim o resultado, porque é ruim. Mas a gente merecia no mínimo um empate aqui, porque o primeiro tempo foi um jogo equilibrado, mas no segundo tempo foi um jogo de um time só. A gente jogou como se estivesse em casa. Acho que a equipe hoje está de parabéns, porque estava todo mundo ali, se olhava dentro de campo, todo mundo bem focado naquilo que realmente precisava, que para nós eram os 3 pontos. Né? E hoje a gente saiu vitorioso pelo mérito de todos. Vitória magra, porém importantíssima para o Corinthians e, por que não, para o Campeonato Brasileiro. O Timão não permite que o Galo se distancie na ponta da tabela e agora está empatado em pontos com o Atlético Mineiro. Eu acho que eu posso definir com 2 frases o que eu estou sentindo. Assim. Uma frase é: fizemos um bom jogo e tivemos um mau resultado. E a outra frase é: tivemos um mau resultado, mas fizemos um bom jogo. Sabe, é juntar os cacos agora, né? Voltar para BH e preparar o time para jogar contra o Figueirense. Os 3 pontos contra o Atlético são os mesmos 3 pontos do Joinville. A mesma. Estou falando da ponta de cima e da ponta de baixo. É a regularidade e é plantel. A equipe que conseguir construir, manter um nível com o seu plantel, ela leva vantagem. Para mim, eu vou dormir em paz, dizendo assim, ó, a gente ganhou e mereceu vencer. É o Corinthians, mano, querendo decolar de vez no Brasileirão. O Corinthians tem, Flávio, a melhor defesa do campeonato. Contra números não há argumentos, mas falta força ofensiva. Tanto que ganhou, mas ganhou também naquela bacia das almas, né? Mas o Atlético, para ganhar, tem que ser na bacia das almas. Pois é, foi na bacia das almas. Apesar dessa derrota, continua sendo o melhor time do brasileiro, jogou bem, criou mais que o Corinthians. O Atlético foi melhor em todos os critérios nos scouts do que o Corinthians. Desarmou mais, chutou mais a gol, teve mais posse de bola, mas o Corinthians foi mais objetivo e pragmático. Isso resolve o jogo. Então o Corinthians teve ele perdeu outros gols, mas o Walter foi a melhor figura em campo. Um jogaço, foi talvez o melhor jogo do campeonato. Você estava reclamando de Santos e Palmeiras. O jogo de sábado foi muito bom. Tanto que, de altíssimo nível. Tanto que nos últimos 5 minutos, sabe, houve bola cai, bola dá. Foi bem legal. Foi sensacional. Parabéns ao Walter, grande atuação. Belo goleiro. O Malcom estava bem à vontade, apesar de ter dos problemas que ele teve durante a semana. O Wagner Love aqui, apesar dessa assistência aí, fez o lance do gol, né? Mas ele saiu bastante da área, ele procurou bastante espaço. Foi um trabalho bem feito. Mas o Corinthians acho que ainda carece de um atacante. Vocês sabem que hoje é dia do amigo e a gente perde o amigo, mas não perde a piada aqui no Gazeta Esportiva. Muito amigo. Celso Cardoso, você costuma cumprir as suas promessas? Sempre. Se eu aposto, eu pago. Você aposta, você paga. E aí, não sei, parece que um companheiro nosso de trabalho apostou que o Corinthians ia perder. O que é isso? É uma abelhinha? O Flávio Prado apostou com o Vampeta que o Corinthians ia perder. O Vampeta falou que o Corinthians ia ganhar. O Flávio falou, não ganha. Se ganhar, eu me visto de abelhinha. E você pode me chamar de Flávio Abelhinha Prado até o fim da minha vida. E hoje, ele se vestiu lindamente
de abelhinha. Zangão, né? De macaca? Que zangão, a abelha rainha. Flávio, você tá bizarro com essa roupa. Flávio, zangão, não tem culpa. Falar que é abelhinha. Falar que aquilo é abelhinha. É abelha, que seja abelha. Porque aposto começou com uma história de abelha, né? Então, eu terminei cantando, ó, abelha rainha, faz de mim um instrumento. Ele parece mesmo uma abelhinha, né, o Flávio? Põe a abelhinha só mais uma vez pra gente. Põe a abelhinha. Dá um close na abelhinha. Palhaçada. Ai, olha, Flávio Prado vestido de abelhinha. A pessoa chega numa determinada fase da vida e começa a fazer cada coisa. Se não fosse a roupa, você poderia falar que era o Zorro, mas é uma abelha. Não, a abelha, ela tem um negócio preso. Por que você não se vestiu de outra coisa? Não, Gavião? porque era essa a aposta. O Vampeta se vestiria caso tivesse empatado o Atlético em si. O Vampeta ia se vestir de gavião, uma coisa mais assim. Mas a aposta era abelha, ué. Eu, se fosse escolher, escolheria um macaco. Mas a aposta era abelha. Você quer que eu faça o quê? Tá bom. Bom, é o seguinte. Mais 7 partidas completaram a 14ª rodada do Brasileirão. Apenas um jogo terminou em 0-0. Foi no confronto entre Figueirense e Coritiba no Orlando Scarpelli. Veja os gols nos outros jogos. Com 51 mil pessoas, no maior público que teve em casa até agora, o Flamengo passou pelo Grêmio no Maracanã. O único gol do jogo foi marcado pelo peruano Paulo Guerreiro, que comemorou muito na estreia no Rio de Janeiro com a camisa rubro-negra. 1-0. No Beira-Rio, as reservas do Inter deram conta do recado no duelo contra o Goiás. Eduardo, com grande ajuda do goleiro Renan, abriu o placar para o Colorado. Felipe Menezes de pênalti deixou tudo igual, 1-1. Mas Renan devia estar com saudades do antigo clube e deu mais um presente para o Inter. Eduardo Sacha, que não tinha nada com isso, botou para dentro e definiu. Final 2-1. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu a Chapecoense pelo placar mínimo. Hernani de cabeça fez o único gol do jogo. 1-0 Atlético, placar final. No clássico entre Fluminense e Vasco, melhor para o Cruz Maltino. Andrezinho de cabeça fez 1-0. Já na volta do intervalo, Marcos Júnior dominou dentro da área e fez um golaço, 1-1. O gol da vitória do Vasco também foi um golaço. John Clay arriscou de fora da área e mandou na gaveta de Cavalieri. Final, Fluminense 1, Vasco da Gama 2. No Mineirão, Cruzeiro e Avaí empataram em 1-1. Marcos Vinícius, após bela jogada individual, fez para Raposa, enquanto que André Lima, aproveitando o vacilo da zaga, deixou tudo igual, 1-1. Mesmo placar de Joinville e Ponte Preta em Santa Catarina, William Pop soltou a bomba para dentro da área e Silvinho colocou a cabeça na bola, 1-0. A Macaca chegou ao empate com Fernando Bob cobrando pênalti. Ficou nisso, 1-1. A rede balançou também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em Lucas do Rio Verde, o Luverdense ganhou do Bragantino por 2-1. Boa Esporte e Ceará ficaram no 0-0 em Varginha. Em Osasco, Oeste fez 3-1 no América Mineiro. Veja os gols dos outros jogos. No Barradão, o Vitória passou pelo CRB e assumiu a vice-liderança da Série B. 3-1 para o time baiano, que agora ficou a apenas um ponto do Botafogo, líder do campeonato. O CRB é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, na 16ª posição. O Paysandu não saiu de um empate por 1-1 em casa contra o Sampaio Correia. Ambas as equipes estão coladas na tabela. Papão é o 6º e o Sampaio o 7º. O Criciúma venceu o Bahia por 2-1 e chegou à 10ª posição na Série B. Quem se deu mal foi o time baiano, que desceu 2 posições, mas ainda se segurou no G4 na 4ª colocação. O Santa Cruz venceu bem o Atlético Goianiense no Arruda. 3-0, com destaque para Lelê, autor de 2 gols. O Santa pulou para o 9º lugar. Já o Atlético é o vice-lanterna com apenas 9 pontos em 13 rodadas. E o Botafogo segue mais líder do que nunca. A equipe voltou a vencer na Série B. Diante do Náutico, agora 5º colocado, Lulinha fez o gol da partida e definiu o placar no Engenhão. 1-0 e só. Bom, hoje a ginástica rítmica voltou a garantir medalha para o Brasil. Na decisão da fita, Angélica Kisiewski ficou com o bronze, a 100ª medalha do Brasil nessa edição dos Jogos. E na prova de arco e massas, é isso? As meninas e maçãs, é isso? As meninas do conjunto brasileiro, maçãs, né? Faltou um tio. Arco e maçãs. As meninas do conjunto brasileiro que já haviam conquistado 2 ouros ficaram dessa vez com a prata. E nesse momento, a equipe de basquete feminino disputa o bronze contra a seleção cubana. Eu queria muito que o Flávio Prado disputasse arco e maçãs.
com o Celso. O dia de hoje foi de festa e de homenagens para recepcionar a medalhista Etienne Medeiros, que fez bonito no PAN. Veja na reportagem do Gavi. As nadadoras do SESI que representaram o Brasil nos Jogos Pan-Americanos estão de volta a São Paulo. Jéssica Cavalheiro e Bruna Primati foram prata no revezamento 4x200. Dainara de Paula levou 2 bronzes no 4x100 livre e no 4x100 medley. Mas nenhuma das meninas foi tão festejada quanto Etienne Medeiros, que voltou de Toronto com 4 medalhas. Ela participou dos mesmos 2 bronzes de Dainara, mas teve 2 conquistas individuais. Medalha de prata nos 50 metros nado livre e ouro nos 100 metros costas. Foi a primeira mulher brasileira a subir no lugar mais alto do pódio na natação na história dos Jogos Pan-Americanos. Essa medalha aqui é até bem diferente, né? Ela é meio... Mas as outras também têm os seus valores, né? É óbvio, essa aqui foi, eu acho que, uma força que veio dentro de mim que até agora eu ainda não parei para pensar direito o que é que realmente aconteceu naquela prova, né? A nadadora vive o melhor momento de sua carreira. Antes das conquistas do PAN, quebrou o recorde mundial dos 50 metros costas em piscina curta no ano passado. O crescimento tem a ver com a mudança para São Paulo, para treinar com a equipe do SESI. Eu amadureci muito. Parece que eu nunca imaginei morar em São Paulo. Mas quando eu vim para São Paulo, eu acho que eu peguei essa energia que as pessoas têm de se superar, né? A Etienne sempre foi muito talentosa, né? Tanto que quando ela foi júnior, ela foi medalhista no Mundial. Apesar das medalhas conquistadas, não há tempo para comemorar, muito menos para descansar. Na sexta-feira, as meninas viajam para Portugal, onde vão passar por um período de 5 dias de aclimatação. Em seguida, vão para Kazan, na Rússia, onde vão disputar o Mundial de Esportes Aquáticos a partir do dia 2 de agosto. Fazer alguns ajustes em detalhes de saída, de virada. Por exemplo, a Etienne tem uma saída muito boa, mas a gente já detectou alguns pontos que ela pode melhorar, tanto na saída de crawl quanto de costas. Agora já para o Mundial dá para fazer esse ajuste. Bola para frente, gente. Foi sexta-feira, consegui a medalha, o Brasil nadou super bem. E agora realmente é o foco para o Mundial, né? E depois a gente tem um troféu Fink aí, mas aí é depois do Mundial. Voltamos a falar do São Paulo. Como não podia ser diferente, as expulsões de Paulo Henrique Ganso e Luiz Fabiano foram os assuntos mais comentados na representação dos jogadores. Veja na reportagem do Esboril. Sozinho, Luiz Fabiano deixa o treino do São Paulo. Pensativo, deve estar ainda com a cabeça na proposta que recebeu do Cruz Azul do México e não pôde ir. Também pode estar lembrando do que fez no final de semana. Mais uma expulsão na carreira. E ainda por cima insultando o árbitro André Luiz de Freitas Castro, que relatou na súmula do jogo e pode complicar ainda mais a vida do atacante. Dele e a de Paulo Henrique Ganso, que fez o mesmo. O Luiz é um cara experiente, jogou muito tempo na Europa, jogou no São Paulo muito tempo, fez gols em todos os clubes que passou, é um jogador experiente, então tenho certeza, e que pelo carinho também que ele tem com o São Paulo, com certeza ele estava dentro de campo para dar o melhor. Felizmente aconteceu a expulsão, mas eu acho que todos conhecem o Luiz, sabe que é um cara que trabalha, que gosta de vencer, e com certeza eu acho que ontem ele queria isso, trabalhar e vencer o jogo. Vencer o Sport não foi possível. Agora, quem entrar em campo terá que tomar uma postura diferente da usada pelos companheiros de equipe. Os jogadores do São Paulo sabem que precisam ficar de bico calado. Não adianta reclamar com a arbitragem. Basta ver o que aconteceu no final de semana. 2 jogadores expulsos e ainda o treinador Juan Carlos Osório pelo mesmo motivo. O jeito é acatar a nova regra da CBF e continuar bem quietinho. O jogador tem que conversar, o jogador não é obrigado a concordar com tudo que o árbitro marca. Mas sabemos também que nosso grupo tem jogadores experientes já, que jogam há muito tempo, e vamos ter que manter a tranquilidade nos próximos jogos e tentar falar com o árbitro o menos possível e procurar jogar. O trabalho de Juan Carlos Osório está sendo árduo, mas até ele está perdendo a paciência.
Foi assim com o esporte. Está sendo assim durante os treinamentos. Nada que não possa ser resolvido dentro de campo. O que falta é nós vencermos os jogos. Acho que ele vem montando a equipe bem. Ele passa tudo que temos que fazer, então temos que procurar executar isso da melhor forma possível. Acho que o que vai melhorar em todo aspecto é vencer os jogos. Então a gente tem essa sequência importante agora, é procurar conquistar as vitórias, que com certeza a tranquilidade volta. Sem Luiz Fabiano, o jeito é recorrer para outra formação. O time ainda aguarda a recuperação de Allan Kardec. Quem sabe com a chegada desse novo homem de frente, Wilder Quissal, as coisas não se acalmem por aqui. O atleta de 23 anos atuou com o Osório no Atlético Nacional, mas estava no Toluca do México. 23 aninhos, hein? Agora vem mais um atacante para o São Paulo. O Palmeiras pode perder uma das peças mais importantes da equipe na temporada e nessa arrancada no Brasileirão. O atacante Dudu está sendo julgado hoje, agora, nesse momento, na Federação Paulista de Futebol, pela expulsão no jogo contra o Santos, na decisão do Campeonato Paulista. O repórter Osmar Garrafa está lá na sede da Federação e tem as informações. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Falamos ao vivo aqui da sede da Federação Paulista de Futebol. Nesse momento, o Pleno do Tribunal de Justiça está reunido aqui nesta sala, no plenário, onde acontece o julgamento do recurso do atleta Dudu, que foi penalizado pelo TJD com 180 dias de punição, não é? No dia 18 de maio, referente à agressão que ele submeteu ao árbitro Guilherme Sereta de Lima na decisão do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras enfrentou o Santos e acabou perdendo o título. O Palmeiras entrou com o recurso, o atleta está jogando hoje sob efeito suspensivo e acontece, repito, neste momento, o pedido de recurso está sendo julgado no pleno do TJD. O objetivo qual é da defesa do Dudu? Advogado do Palmeiras, Dr. André Sica, é desqualificar a atitude do atleta, o gesto de agressão para gesto hostil. Se isso for acatado pelo Pleno, aí a pena mínima vai de 1 jogo a 3 jogos de suspensão e o Dudu só cumpriria essa pena no campeonato estadual do próximo ano. Mas nos bastidores o que nós apuramos que isso é pouco provável que acabe acontecendo. É bem provável que se mantenha a pena de 180 dias e aí cabe ao Departamento Jurídico do Palmeiras um recurso no STJD. Mas vamos supor que aconteça realmente isso, a pena venha a ser mantida, que é o que todos estão acreditando, apostando que aconteça agora. O Dudu pode continuar sob efeito suspensivo? Não. Aí o advogado do Palmeiras, o doutor André Sica, deve entrar no STJD com um pedido de recurso e também um efeito suspensivo para que o Dudu continue jogando até que o STJD possa julgar o caso. O Dudu não veio para esta sessão, o advogado do Palmeiras ainda não se manifestou. Neste momento, o relator faz a explanação do processo e daqui a pouco o doutor André Sica fará a defesa do atleta. Repito, há um pessimismo grande de que o Dudu possa ter a sua pena reduzida de 180, neste momento de 180, para 1 ou 3 jogos de suspensão. E aí quem vai decidir o futuro do atleta será o Superior Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Tá certo, Garrafa, muito obrigada por todas as suas informações aí. E é o seguinte, vivendo um momento bem melhor que o Tricolor, o Coringão comemora a vitória diante do Atlético Mineiro por 1-0 e também a vice-liderança no Brasileirão. A equipe do técnico Tite tem os mesmos 29 pontos do Galo, porém perde no saldo de gols. Adriano Dolfo esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Corinthians. O Corinthians chegou a um recorde na era do Brasileirão nos pontos corridos. Nunca ficou tanto tempo sem levar gols. Já são 5 partidas ao todo. O último gol sofrido foi no dia 27 de junho contra o Figueirense. É muito importante, né, você ficar um determinado período sem tomar gol, né, que isso dá uma confiança para o sistema defensivo. Acho que para o time num todo, né, que eu acho que todo mundo está colaborando, está ajudando a marcar. Né, e isso vem sendo importante para a gente conseguir os resultados. Fagner chegou ao clube na era Mano Menezes e teve boas atuações. Este ano recebeu algumas críticas, mas agora vive boa fase e começa a sonhar alto. A cada dia, a cada jogo que passa, sempre tem um pouco mais para se aprender, a se evoluir. Todo jogador sonha, né, em vestir a camisa da seleção. Comigo não é diferente, né? Então hoje eu poder estar vestindo a camisa do Corinthians,
que para mim é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, com a estrutura que tem, né, com a maneira que hoje nós estamos jogando. É claro que isso é um sonho, é uma coisa que para mim seria muito bom assim poder um dia representar o meu país. No meio de semana, o Timão terá um amistoso em Natal contra o ABC e Tite deverá utilizar um time alternativo. No final de semana, contra o Coritiba no Couto Pereira, a defesa não terá Gil, que está suspenso. E assim, Edu Dracena deverá ser o titular. Acho que o Edu vem trabalhando forte, da mesma maneira, né, vem se dedicando nos treinamentos. Tenho certeza que vai entrar no jogo, vai fazer bem, né, o papel dele, vai nos ajudar bastante. Né, e acho que o mais importante é isso, quando todo mundo está empenhado, treinando, trabalhando firme, quando surge a oportunidade, consegue fazer o trabalho bem feito para que a equipe consiga produzir. O goleiro Cássio, recuperado de uma tendinite, deve retornar ao gol, assim como o Jadson, artilheiro da equipe na competição com 6 gols. Esse é o Corinthians, cheio de moral e em busca da liderança. Com a volta do Jadson, o ataque funciona um pouco melhor, porque tem o Jadson e o Renato Augusto na armação, já não fica tão sobrecarregado o Renato Augusto, apesar do Elias chegar muito forte também armando o jogo. Mas claro que para armar o jogo, o Jadson tem mais qualidade, Flávio. Queria só falar do Dudu. Vai ser 180 dias mesmo, já está tudo armado, que eles armam sempre antes. Há uma briga política, o Marco Polo Del Nero quer que seja 3 jogos, e o Reinaldo Carneiro, não sei das quantas aí, quer que se ferre aqui. Já tem uma briga política entre eles. Ele manda lá, eu mando eram aqui, amigos, né? Então, o Del Nero não manda mais? Então agora, o que eles fazem? Eles ficam ferrando o menino em cima disso. Então aqui ele vai tomar 180 dias, aí vai conseguir o efeito suspensivo, e lá no Rio viram 3 jogos. É um circo, ainda bem que o menino não foi, porque não tem esse negócio de o julgamento, se fosse uma coisa, não é sério, é uma palhaçada, claro é influência política. Por isso que eu sou sempre defensor do julgamento sumário. Vai ser um circão, vão alongar e tal, e já está tudo certo, viu? Está mantido os 180 dias, independentemente do que fale o advogado do Palmeiras. E lá no Rio de Janeiro, como o Marco Polo já falou, aquele tribunal que, quando depende de quem é, ele aceita ou não, ele vai transformar em 3 jogos. 180 dias é um exagero. O Gazeta Esportiva termina aqui. Hoje é dia do amigo. Amigo, pronto, parabéns, amor. obrigado. Amigo, parabéns. São bem mais que amigos. Ó, com isso. Leandro Henrique, abraço, tchau. família de palmeirenses por gato. Beijo a todos vocês, obrigada pelo carinho. Até amanhã, 10h30 tem Super Esporte. E nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Até já. Tchau, tchau. Tem que ser amigo. Amigos! Tchau. Beijo. Tchau, Belinha. Tchau. Abelha Rainha. Somebody else. Yeah, the way you walk now, baby. You put me in a daze all the time. Look what you got for me, baby. Like a devil in the sky.